Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 25ª aula. Vamos iniciar o estudo do capítulo 5º da primeira parte dos sacramentos do livro 4º do Munus de Santificar da Igreja. Neste capítulo 5º, vamos ver os cânones do 1108 até o cânon 1123. E este capítulo 5º, então, tem como título da forma de celebração do matrimônio. Nesta aula, veremos, então, uma breve introdução à chamada forma canônica e um breve estudo ao cânon 1108, que se refere à forma ordinária da celebração do matrimônio. Ora, se estamos falando em uma forma ordinária, quer dizer que podemos, então, admitir uma fórmula extraordinária para o matrimônio? Sim, de fato, pode-se determinar, o cânon 1116 determina uma forma extraordinária para a celebração do matrimônio. Depois veremos em que casos esta forma extraordinária pode ser utilizada. Vejamos bem, a celebração do matrimônio, vejam que aqui nós tratamos com uma celebração, não como uma cerimônia. Celebração se trata, na verdade, de uma célebre ação, ou seja, de uma grande ação, de uma ação importantíssima, como é o caso do matrimônio. Então, quando nós nos referimos ao sacramento do matrimônio, não nos referimos a uma cerimônia, mas a uma celebração, por se tratar de uma célebre ação jurídica da Igreja. Então, nós a tratamos com o nome de celebração. Tirem do vocabulário de vocês a cerimônia quando se trata do sacramento do matrimônio. Então, a celebração do matrimônio constitui não somente um ato sacramental. Então, veja que o matrimônio, por ser um ato sacramental, mas também um ato jurídico, se trata, então, de uma célebre ação de singular importância, que, por evidentes razões de caráter religioso, moral e social, deve revestir, no interesse dos mesmos cônjuges, particulares formalidades estabelecidas pela lei. Lembrem-se de quando nós tratamos no cânon 1057, lá no parágrafo 1º, que dizia que é o consentimento das partes legitimamente manifestado. Ou seja, este legitimamente manifestado significa manifestá-lo, ou seja, manifestar o consentimento de acordo com aquilo que está sendo determinado pelo direito. Então, isto significa que, para a válida celebração do matrimônio, se deve observar a válida forma para que o consentimento possa ser prestado. É isto que diz o cânon 1057, parágrafo 1º. É o consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio. Então, vejam, manifestado, legitimamente manifestado, e entre pessoas juridicamente hábeis, ou seja, entre pessoas que estejam, de fato, capazes de celebrar o matrimônio. Vejamos que antes do Concílio de Trento, não era prescrita ad validitatem, ou seja, para a validade, alguma forma jurídica do matrimônio. Mas o matrimônio dos cristãos era celebrado na presença do sacerdote, dos parentes e dos amigos, ou seja, de alguma forma, indiretamente,
já existia uma forma para o matrimônio, não decretada para a validade, mas apenas para, de alguma forma, a liceidade. Então, porém, por direito natural, eram considerados válidos, mesmo que gravemente ilícitos, também os matrimônios clandestinos, ou seja, aqueles matrimônios contraídos privadamente, sem a intervenção do sacerdote ou das testemunhas, apenas que os cônjuges se dessem um ao outro em matrimônio. Então, antes do Concílio de Trento, era permitida, era válido os matrimônios, mesmo aqueles celebrados clandestinos e que não fosse celebrado na presença do sacerdote, dos parentes e dos amigos. Então, vejamos que o Concílio de Trento quis colocar fim a estes abusos e aos gravíssimos inconvenientes de toda espécie que surgiam, e com o célebre decreto Tametsi, de 11 de novembro de 1563, foi estabelecido formalmente, sob pena de nulidade, e aqui sob a autoridade da Igreja, é a Igreja que, recebendo de Cristo o poder de ligar e de desligar, o poder das chaves, é a Igreja que então determina, sob pena de nulidade, que todos os matrimônios devessem ser celebrados diante do pároco próprio dos contraentes. Então, não é diante de qualquer pároco, diante do pároco dos contraentes ou de um sacerdote que tivesse a licença do pároco ou do ordinário, e na presença de ao menos duas testemunhas. Então vejam bem que nós praticamente já mantemos desde o Concílio de Trento esta forma ordinária para o matrimônio, ou seja, na presença do pároco, né, ou do ordinário, ou que o pároco ou ordinário tenham dado a licença, e de pelo menos duas testemunhas. Então, os matrimônios clandestinos foram declarados irritados ou nulos pelo direito. Se vocês quiserem confirmar, este decreto está lá no Denzinger, do número 1813 até o 1816. A nível de informação, o número 1816, lá do Denzinger, do decreto Tametsi, sobre cânones de reforma a respeito do matrimônio, lá o número 1816 também trata desta questão, dizendo assim: os que tentarem contrair matrimônio de outro modo que na presença do pároco ou de outro sacerdote autorizado pelo pároco ou pelo ordinário, e de duas ou três testemunhas, o Santo Sínodo os torna totalmente inábeis para assim contraírem, e decreta que tais contratos são irritos e nulos, como pelo presente decreto os faz irritos e os anula. Então, os matrimônios que não eram celebrados diante do pároco próprio ou do ordinário, ou na presença de outro sacerdote que tivesse a licença do pároco ou do ordinário, então estes matrimônios eram declarados irritados ou nulos. A obrigatoriedade do decreto, no entanto, foi subordinada à sua promulgação nos diferentes territórios. E como não foi promulgado em todos os territórios, em numerosos lugares, especialmente no norte da Europa, os matrimônios clandestinos continuaram válidos, criando então muitas confusões na igreja. Por causa desta grave situação, então, o Papa Pio X, com o decreto Netemere da Congregação do Concílio,
datado de 2 de agosto de 1907, vocês podem confirmar lá no Denzinger, 3.469 até o número 3.474. Estendeu a todos os católicos a obrigação de observar a forma canônica prescrita pelo Concílio de Trento, colocando algumas modificações. Então, esta normativa, oportunamente revisada, foi inserida no Código de Direito Canônico de 1917. O atual Código de Direito Canônico reproduz substancialmente a normativa anterior do Código de 1917, mas apresenta algumas inovações, como veremos a seguir. Apenas para a nível de informação, o decreto da Santa Congregação do Concílio Netemere, de 2 de agosto de 1907, determina, então, no número 3.469, são válidos somente aqueles matrimônios que são contraídos diante do pároco ou diante do ordinário do lugar, ou diante de um sacerdote delegado por um destes dois e ao menos de 2 testemunhas. Então, vejamos que a Igreja optou por manter em sua legislação a obrigação da forma canônica para a validade do matrimônio, seja para assegurar a evidência do significado religioso das núpcias, pois vivemos em um contexto social e cultural no qual se verificam tendências de legitimação de uniões informais e uniões similares às matrimoniais, reconhecendo-se a estas os mesmos efeitos que se reconhecem às uniões formais e matrimoniais, seja para oferecer aos nubentes um acompanhamento pastoral, exercitando um discernimento sobre a autenticidade e liberdade da decisão nupcial. Então, assim, nós temos o cânon 1108, que trata da forma ordinária do. Como leitura complementar a este cânon, leiam, por favor, a Lumen Gentium número 29. O parágrafo 1º, então, determina: somente são válidos os matrimônios. Então, vejam bem, são válidos. Quais matrimônios são válidos? Aqueles contraídos perante o ordinário local. Depois, o cânon 134 nos dá uma definição de quem é este ordinário local. Ou o pároco. Então, primeiramente, a primeira norma da forma ordinária, que os matrimônios devem ser contraídos perante. Isto significa que estes, então, são assistentes, perante o ordinário local ou o pároco. Ou também, então veja aqui nós temos uma exceção, um sacerdote ou diácono delegado por qualquer um dos dois. Quem são estes dois? O ordinário local ou o pároco, como assistente. E, além disso, perante 2 testemunhas, de acordo, porém, com as normas estabelecidas nos cânones seguintes, ou seja, as normas que nós veremos nos cânones 1109, 1110, 1111 e seguintes. E salvas as exceções contidas no cânon 144, 1112, parágrafo 1º, 1116 e 1127, parágrafos 2º e o cânon 144, é o famoso cânon supplet ecclesia, ou seja, que a Igreja suprime, a ausência desta faculdade, para assistir matrimônios. É claro que o cânon 144
ele vai se aplicar também à faculdade para o sacramento da confirmação, a faculdade para absolver os pecados e a faculdade para assistir aos matrimônios. Então, aqui se trata daquela faculdade delegada a iure, ou seja, pelo próprio direito, e se trata de um caráter temporâneo. O cânon 1112, parágrafo 1º, refere-se à delegação para assistir a matrimônios a leigos e leigas que possam receber esta delegação. O cânon 1116, como nós já falamos, se trata da forma extraordinária da celebração do matrimônio. E o cânon 1127 se trata da forma da celebração a ser usada em um matrimônio misto, e o parágrafo 2º, quer dizer, sobre a dispensa da forma canônica, e o parágrafo 3º, que proíbe a celebração canônica do matrimônio, e depois uma outra celebração religiosa do matrimônio, também em uma outra igreja. O parágrafo 2º, então, determina o seguinte: considera-se assistente do matrimônio somente aquele que, estando presente, então quer dizer que quem assiste ao matrimônio deve estar presente, solicita a manifestação do consentimento, faz esta solicitação da manifestação pública do consentimento dos contraentes e recebe, em nome da Igreja, a manifestação do consentimento público dos contraentes. Então, segundo o princípio geral estabelecido no cânon, são válidos por si mesmos, em foro consciência e em foro externo seu jurídico, ou seja, jurídico, foro interno consciente, da consciência, foro externo na questão jurídica, somente aqueles matrimônios que se contraem in fati ecclesia, ou seja, diante da igreja, com a assistência qualificada do ordinário do lugar ou do pároco, em força do seu ofício, ou também por um sacerdote ou diácono delegado para tal finalidade pelo ordinário do lugar ou pelo pároco. Então, para um outro ministro sagrado, diácono ou presbítero, ou até mesmo bispo, quem que pode dar a faculdade para assistir matrimônio? Ora, se não se trata do ordinário do lugar e se não se trata do pároco, todo outro sacerdote ou diácono, para a válida celebração do matrimônio, precisa de uma delegação dada ou pelo ordinário do lugar ou mesmo pelo pároco. Então, estes dois podem conceder a faculdade para assistir ao matrimônio. E se requer também a presença de duas testemunhas presentes, salvo, é claro, em algumas exceções estabelecidas pelos seguintes cânones, como nós já fizemos referência. 144, suplência da parte da Igreja; 1112, parágrafo 1º, especial delegação aos leigos; 1116, forma extraordinária, matrimônio celebrado somente na presença das testemunhas; e cânon 1127, parágrafo 2 e 3, a forma que se deve observar nos matrimônios mistos. No primeiro parágrafo, é descrita a forma canônica ordinária em sua natureza jurídica, ao passo que no segundo parágrafo, o legislador esclarece o significado técnico
da figura do assistente. Então, na descrição da forma canônica, encontramos os seus três elementos essenciais, né? Os contraentes, como nós já vimos, no cânon 104, no 1104, para contraírem validamente o matrimônio, requer-se que os contraentes se achem simultaneamente presentes, ou seja, ao mesmo tempo, por si ou por meio de procurador. Então, para que a forma não seja irritada, se requer a presença dos contraentes, do ministro assistente e das testemunhas. Testemunhas aqui que não podem ser menos de duas testemunhas. O primeiro elemento são os contraentes, ou seja, aqueles que devem consentir e, portanto, celebram realmente o próprio matrimônio, pois são os verdadeiros ministros do sacramento do matrimônio. Talvez nós poderíamos dizer assim, que os contraentes são os ministros, né, do consentimento e que o ministro assistente é o ministro dos demais ritos do sacramento do matrimônio. Então, os contraentes devem ter a capacidade de consentir, estar livres de qualquer impedimento e estar presentes pessoalmente ou através de um procurador. O segundo elemento é o assistente legítimo, figura central da forma canônica, que é quem possui a faculdade para assistir ao matrimônio em nome da Igreja. Os cânones seguintes especificam distintos aspectos deste segundo elemento. Para a validade, é preciso que o assistente solicite e receba o consentimento em nome da Igreja. Uma atuação do assistente compelida pela força ou por medo grave invalidaria o matrimônio. Ou seja, da mesma forma que os contraentes, se forem obrigados ao matrimônio por força ou por medo grave, o matrimônio é nulo, né? Ou pode ser declarado nulo, violência física anula o matrimônio, medo grave pode ser declarado nulo o matrimônio. Nesta mesma circunstância, se o ministro assistente for obrigado a assistir ao matrimônio, né, o matrimônio também se tornará inválido e nulo. O terceiro elemento da forma canônica são as testemunhas. Esta exigência não é necessária nem pela natureza do ato e nem pela sua publicidade, mas o é pela vontade da Igreja, que assume um modo usual de garantir esta última. Nada indica, contanto, que se trate de uma participação ministerial, mas sim de testemunhas comuns. Vejam que o cânon não exige nas testemunhas qualidades especiais, como idade, sexo, religião, situação moral, etc., nem que atuem ou assistam à celebração com esta intenção. Será necessário apenas que sejam capazes de testemunhar. É claro que nós já sabemos que uma pessoa capaz de testemunhar, ela tem que ter pelo menos o uso da razão, ou seja, ter mais do que 7 anos de idade. Ou seja, que tenha o uso de razão e que possam se dar conta e constatar o que devem testemunhar. Então, se a pessoa não consegue constatar o que deve testemunhar, se não consegue dar testemunho, não pode servir como testemunha. Não é nem mesmo necessário que as testemunhas tenham sido chamadas e encarregadas de assumir tal função. Basta apenas que estejam presentes por qualquer motivo e que percebam o que está acontecendo, para poder então testemunhar sobre o ocorrido. Então, quem é o ordinário do lugar? O ordinário do lugar, além, é claro, do Romano Pontífice, que é o ordinário universal para toda a Igreja, que em força do seu primado conferido por Cristo a Pedro e a seus sucessores, tem na Igreja o poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal
que pode exercer livremente. Então, são ordinários do lugar, de acordo com o cano 134, com específica faculdade para assistir canonicamente à celebração do matrimônio, o bispo diocesano e os seus equiparados, ou seja, que tem o mesmo poder do bispo diocesano, ou seja, o prelado de uma prelazia, o abade territorial, o vigário ou o prefeito apostólico, o administrador apostólico de administração estavelmente erigida e o administrador diocesano. O bispo coadjutor e o bispo auxiliar com faculdade especial, o vigário geral, o vigário episcopal constituído para uma determinada parte de território e limitadamente a este território, ou constituído para os fiéis de um determinado rito ou grupo limitadamente a estes fiéis. Então, o pároco possui faculdade ordinária nos limites da sua competência. Estão incluídos neste nome o pároco propriamente dito no âmbito do seu território, o pároco pessoal relativamente aos próprios fiéis, isso quando se trata de uma paróquia pessoal, o quase-pároco, o administrador paroquial, o vigário paroquial ou o sacerdote que assume o governo da paróquia em caso de vacância da paróquia ou do impedimento do pároco antes da nomeação do administrador paroquial, ou também em caso de ausência do pároco. Os sacerdotes que compõem a equipe paroquial, às quais é confiada insólito, isso aqui é chamada paróquia insólito, que geralmente é uma realidade que nós não temos no Brasil, o cuidado de uma ou mais paróquias. E os capelães militares ou os capelães dos imigrantes. E apenas, então, para concluir, né, ressaltando o terceiro parágrafo do cano 1108, que nós não vamos estudar, porque se trata da relação de se acompanhar, de assistir um matrimônio aonde uma das partes, pelo menos, sejam da Igreja Oriental. Então, o parágrafo terceiro diz assim: somente o sacerdote assistente, validamente ao matrimônio entre partes orientais, ou entre uma parte latina e outra oriental, tanto se for católica, se não for católica. Então, no direito canônico das igrejas orientais, a forma para a validade do matrimônio é apenas a presença do ministro sagrado, a presença do sacerdote. Então, se for assistir a um matrimônio de partes orientais ou que apenas uma parte seja oriental e a outra latina, então basta a presença do sacerdote para a validade da forma canônica do matrimônio.